foram lançados do Monte Pagos, que era um monte que ficava naquela cidade, cerca de 1.200 crentes daquela cidade, porque não adoraram o imperador, foram fiéis até a morte. Noutra ocasião, lançaram 800 crentes, por causa da fé ou da fidelidade desses irmãos. Os arqueólogos acharam recentemente uma catacumba na Ásia Menor com cerca de 174 mil corpos de cristãos que foram martirizados por causa da fidelidade a Jesus Cristo. Mais do que uma cidade de Araras. Muitos cristãos estavam indo até as últimas consequências por causa da fidelidade a Cristo, enfrentando o medo, capacitados por Jesus e pela sua graça, para vencerem as tentações e honrarem a Cristo com a fidelidade ao Senhor. O mártir, a pessoa mais famosa daquela igreja de Esmirna na história da igreja, que morreu por causa da fidelidade a Cristo, foi o bispo chamado Policarpo de Esmirna. Policarpo, ele foi um cristão, um pastor daquela cidade de Esmirna, líder daquela igreja, e ele foi discípulo do apóstolo João, que escreveu o livro de Apocalipse, que andou com Jesus. Policarpo, ele tinha, na época da sua morte, cerca de 95 anos, era um idoso. Quando ele foi preso, levado a um estádio romano, e ali o procônsul, que representava o imperador Domiciano, ele disse para Policarpo o seguinte, deu a Policarpo a possibilidade dele escapar do martírio, que era morrer por causa da fé. E a possibilidade era Policarpo negar a fé em Jesus, ser infiel a Cristo. E o procônsul disse assim para Policarpo, Policarpo, adore a César. Adore a César agora e você vai ser solto. Porém, Policarpo não fez. E o procônsul disse, ameaçando ainda mais, tentando amedrontar Policarpo. Policarpo, eu tenho leões aqui, feras. E se não negares a Jesus Cristo e adorares a César, você será alimento para esses leões. Policarpo respondeu, eu tenho servido a Jesus Cristo por 86 anos. E Ele nunca me fez mal. Só me fez bem e me salvou. Como eu poderia rejeitar ao meu Senhor e Salvador? Vendo que a primeira ameaça não adiantou nada, o procônsul disse a Policarpo, se você não negar Jesus e o imperador agora, e adorar o imperador agora, você será queimado vivo. Respondeu Policarpo ao procônsul, você pode até me queimar então, pois eu não negarei a Jesus Cristo. Aliás, o fogo que irá me queimar durará apenas alguns instantes, mas o fogo que vai te queimar no inferno vai durar para sempre. Então o procônsul irado ordenou aos soldados que amarrassem Policarpo de Esmirna à estaca e queimassem Policarpo vivo. Porém, Policarpo disse o seguinte, não precisam me amarrar. Aquele que me deu forças para não temer o fogo, também me dará forças para permanecer no fogo sem que eu seja amarrado. E enquanto os soldados acendiam fogo, Policarpo orava entregando o seu espírito a Deus, louvando a Deus pelo privilégio de morrer por Cristo. E como relatam os cristãos que estavam ali presentes no martírio de Policarpo, quando os carrascos atearam fogo na palha, eis que veio um vento forte que entrou no recinto e impediu que o fogo queimasse a Policarpo. E as pessoas viam Policarpo brilhando como sol, por causa da presença do Senhor em sua vida. Então o imperador
o procônsul que representava o imperador disse para o soldado enfiar uma espada e matar Policarpo. Por causa da fé, o que aconteceu, e os cristãos ali presentes narram que um cheiro como o de um perfume invadiu toda aquela arena, e o cheiro parecia com a mirra. Cristãos em Esmirna, como Policarpo e outros, sofreram perseguição, martírio, mas não temeram e foram fiéis até a morte. E nós estamos dispostos a pagar o preço por causa da nossa fidelidade a Cristo? Homens ali em Esmirna morriam por causa da fé e fidelidade a Cristo, e nós temos pelo menos vivido pela fé e por causa da nossa fidelidade a Jesus. Meus irmãos, eu olho para esse texto e penso na minha vida e na nossa vida, que desafio essa igreja de Esmirna. É fácil para nós falarmos sobre fidelidade, sermos fiéis a Cristo, quando não temos nenhum preço para pagar. Quando isso não implica em nada na nossa vida. Mas e quando estamos numa situação na qual temos que escolher entre a obediência a Cristo, a adoração exclusiva a Cristo e o pecado? Ou adorarmos aos deuses da nossa cultura, o dinheiro e tantas outras coisas, o prazer. A santidade por obediência a Cristo. E devemos muitas vezes, entre a santidade e a obediência a Cristo, escolher algo que vai desagradar a Cristo. Aí que nós vemos que há um preço a pagar